Beleza, galera, tamo aí para mais um vídeo no canal Resenha Final FC. Agora vamos falar da Sul-Americana, resumão da Sul-Americana, que foi complicado. Foi complicado para alguns times brasileiros, mas porém, alguns times brasileiros basicamente, né, estão bem encaminhados. Então vamos começar com o resumão. Primeiro jogo, Bahia e Independente. Bahia empatou em 2-2, jogou bem. Só não criou mais, né? Porque o Independente é um time forte. E o Bahia deixou basicamente empatar com 2 gols de pênalti. Fez 2 pênaltis. Aí fica complicado, né? Com 2 gols de pênalti o Bahia sofreu empate. Mas porém jogou bem. Tem grande chance de se classificar aí. E relembrando, só se classifica os primeiros de cada grupo. Outro jogo que foi Melgar e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense encontrou muita dificuldade nesse jogo aí, né? Não conseguiu jogar bem. E ainda o Jadson teve um comentário dele. Tem que levar como aprendizado. Tem que aprender mesmo. Tem que levar como aprendizado esses jogos aí que o Atlético Paranaense perdeu, né? E deixou o Melgar com 100% de aproveitamento. E aí fica meio complicado, né? Outro jogo foi Bolívar e Ceará. Os dois empataram em 0-0 e porém Jael, o Cruel, perdeu o pênalti. Poderia ter saído com uma vitória fora de casa contra o Bolívar, é um bom resultado, basicamente encaminhando a classificação. Porém, não fez isso, empatou contra o Bolívar e começou a emparelhar o grupo, né? Outro jogo que foi Bragantino e Talheres. O Bragantino basicamente decretou que não vai se classificar mais. Não vai se classificar nessa Sula e tem que ganhar os últimos 3 jogos e ainda torcer por resultados. Perdeu pro Talheres em casa, jogou bem abaixo, não conseguiu se impor, né? O Massa Bruta, nosso querido Massa Bruta, e perdeu pro Talheres, que complicou para o Bahia, para o Bragantino aí. Outro jogo que eu vou começar a contar para vocês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que me perdi. 8. 6 gols em 30 minutos. Esse foi o Grêmio. O Grêmio meteu 8-0 no Aragua. E 6 gols em 30 minutos. Arrebentou, atropelou o Aragua. O Aragua não viu nem a placa. Literalmente, não viu. Com essa vitória, o Grêmio chegou a 100% na Sul-Americana, basicamente encaminhada a classificação. Tem que ganhar agora o próximo jogo, que é contra o Lanús, que é o segundo do grupo. Se ganhar, basicamente está na próxima fase da Sul-Americana. Outro jogo que foi surpreendente, foi Libertad e Atlético Goianiense. O Libertad perdeu para o Atlético Goianiense lá no Paraguai. O Atlético Goianiense jogou muito bem, né? Com uns 2 golaços aí e lidera o grupo. Foi uma bela de uma vitória, foi uma vitória muito boa. Ganhando o próximo jogo, basicamente encaminha a sua classificação. Já o outro jogo foi Sport Huancayo contra o Corinthians. O Corinthians venceu a primeira. Para poder se classificar, tem que ganhar o restante dos jogos para ainda torcer contra o resultado. Porque o Peñarol tem 9 pontos já. E o próximo jogo do Corinthians é contra o Peñarol. E é lá no Uruguai. Vai ser meio complicado. Eu acho que aí o Corinthians não vai conseguir se classificar. Daí vai ficar igual o Bragantino. Porém, né? Mas tem chance. Matematicamente igual o Bragantino tem. Agora eu vou passar a classificação dos brasileiros de cada grupo deles. Primeiro, o grupo B, que tem o Bahia. O primeiro é Independente com 7 pontos, Bahia em segundo com 5 pontos, Montevideo City Torque em terceiro com 4 pontos e Deportivo Guabira 0 pontos em quarto colocado. Grupo C, Ceará é o líder com 5 pontos, Bolívar com 5 pontos, Arsenal de Sarandi com 4 pontos e Jorge Wilstermann com 1 ponto. Grupo D, que é do Atlético Paranaense aí, que essa derrota complicou muito para o Atlético Paranaense.
O Melgar em primeiro com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Atlético Paranaense é o segundo com 6 vitórias. Metropolitanos é o terceiro com 3 pontos. E o Aucas com 0 pontos. Grupo E, Peñarol com 9 pontos, que é do Corinthians, né? Corinthians em segundo com 4 pontos. River Plate do Uruguai de Asunción com 4 pontos. E Sport Huancayo com 0 pontos. Esse grupo do Corinthians é complicadinho. Ele tem que ganhar agora do Peñarol para ir a 7 pontos para ter uma chance. Tem que ganhar. Mas é complicadinho jogar lá, hein? Grupo F, que é do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense lidera o grupo com 7 pontos. Em segundo, o Libertad com 6. O New Old Boys com 4 pontos em terceiro. E Palestino com 0 pontos na última posição. Grupo G, que é do Bragantino. Emelec com 7 pontos. Talheres com 4. Bragantino com 3. E Tolima com 2. Tá bem disputado esse grupo, mas o Bragantino tem que ganhar o próximo jogo para poder ir a 6 pontos e ainda... que é contra o Emelec. Exatamente, contra o Emelec o próximo jogo, que é hoje, por acaso. E tem que ganhar esse jogo. E ainda torcer pro Talheres perder. O grupo H, que é do Grêmio. Grêmio 100% de aproveitamento, 9 pontos. Lanús em segundo com 6 pontos. Em terceiro, La Equidad com 3 pontos. E Aragua com 0 pontos. Esse grupo aí, o próximo jogo agora é do Grêmio e Lanús. Basicamente, se o Grêmio ganhar do Lanús, tá basicamente encaminhado, né? Então agora vamos... aquela vinhetinha maneira aí, né, nosso produtor? Dos palpites. Roda a vinheta. Beleza, essa foi a vinhetinha, gostou, né? O produtor tá foda nessas vinhetas aí. Então vamos lá. No meu palpite pro primeiro jogo da Sul-Americana, que era Bahia e Independente, o meu palpite era 2-2 e deu 2-2, acertei o placar. Joelcio, ó, acho que eu virei a partida. Segundo jogo era Melgar e Atlético Paranaense, meu palpite era 2-1, o do Joelcio do Bahia era 1-0 pro Bahia. E do Atlético Paranaense e Melgar, o palpite meu era 2-1 e dele era 1-0 para o Atlético Paranaense e afinal deu ao contrário. No jogo contra o Ceará, Bolívia e Ceará, meu palpite era 2-1 e os do Joelcio 2-1 e afinal deu 0-0. Bragantino e Talheres, meu palpite era 2-0 pro Braga e o Joelcio era 1-0 e afinal deu ao contrário. O do Grêmio, né, esse ninguém acertou mesmo, mas eu cheguei perto, apostei 4-0 e o Joelcio 2. O Atlético Goianiense, meu palpite era 2-1 pro Libertad e o do Joelcio era 2-2. O Sporting, Huancayo e Corinthians, meu palpite era 1-1 e do Joelcio era 1-0 e afinal deu 3-0 para o Corinthians. Porém, só eu acertei o primeiro jogo que era do Bahia. Mas beleza, agora eu vou passar os meus palpites para os jogos da Sul-Americana da quarta rodada. Meu palpite para Emelec, Bragantino e Emelec é 2-2 esse jogo, para o nosso querido Massa Bruta. Metropolitanos e Atlético Paranaense, meu palpite é 3-1 para o Atlético Paranaense. Ceará e Arsenal de Sarandi, meu palpite é 2-1 para o Ceará. Atlético Goianiense e Palestino, meu palpite é 2-0 para o Atlético Goianiense. Deportivo Guabira e Bahia, meu palpite é 3-0 para o Bahia. Grêmio e Lanús, meu palpite é 2-1 para o Grêmio. Peñarol e Corinthians, meu palpite é 3-1 para o Peñarol. Agora o Joelcio vai com os palpites dele. Vai daí, Joelcio. Bora dar os palpites para Sul-Americana agora, então, né? Começar aí com Bragantino e Emelec. Eu acho que dá um empate de 2-2. Metropolitanos e Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense leva de 2-1 esse jogo. Ceará e Arsenal de Sarandi. Acho que o Ceará ganha esse jogo de 2-1. Atlético Goianiense e Palestino. Acho que o Atlético Goianiense ganha de 1-0. Deportivo Guaibira e Bahia, eu acho que dá um empate de 2-2. Grêmio e Lanús, acho que o Grêmio leva de 3-0. Peñarol e Corinthians, acho que o Corinthians perde para o Peñarol ganha de 2-1. Beleza? Esses foram os palpites dos jogos dos brasileiros na Sul-Americana. Valeu! Beleza, esses foram os palpites do Joelcio para quarta rodada da Sul-Americana e os meus também. Então,
Curta, se inscreva, compartilha, deixa o seu like, ajuda nós aí. Abraço, fui!